Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa, e hoje vocês irão compreender qual é a diferença entre gramática prescritiva e gramática descritiva e qual é a sua importância na língua portuguesa. Então, vocês vão compreender as diferenças, o que nós utilizamos no nosso dia a dia, tanto na forma comunicativa, oral, mas também na forma escrita. Então, vamos lá? Como eu falei para vocês, vocês irão compreender qual é o significado, o que é a gramática prescritiva e descritiva e qual a importância de saber sobre isso na língua portuguesa. Então, os nossos objetivos dessa aula é compreender as diferenças entre gramática prescritiva e descritiva e refletir sobre o papel da norma padrão e da variação linguística. Ou seja, nesse processo de compreensão sobre gramática prescritiva e gramática descritiva, outros conteúdos da língua portuguesa serão inseridos para que vocês possam compreender de uma forma mais dinâmica, na prática, o que é prescrever, o que é descrever, quais são esses sistemas, como nós utilizamos eles na prática, certo? Então vamos lá à nossa primeira definição de o que é gramática, o que significa isso? É um conjunto de regras e estruturas da língua, serve para organizar, compreender e ensinar o uso da linguagem. Sabe quando você chega lá no seu primeiro dia de aula, que o professor vai falar sobre regras que você vai precisar seguir durante o ano? A gramática funciona mais ou menos desta forma. Então, a gramática, ele vai ter mais esse foco na estrutura. A gramática prescritiva ela tem mais essa ideia de um sistema. Já a gramática descritiva, ela funciona no uso da língua, no seu uso real. A língua, ela passa por transformações. O que isso significa dizer? Conforme o tempo, ela tem mudanças. Sabe quando você passa por fases? Você tem a fase lá da infância, você vai passando por um processo de crescimento. A língua, ela também funciona dessa forma. A gente vai passando por convenções sociais, certo? Então, nesse sentido, a gramática prescritiva, que também é chamada de normativa, ela vai ter esse foco que vai estabelecer regras sobre o modo correto da fala e da escrita. Ou seja, sabe quando você está se comunicando que alguém diz assim: olha, você não está falando corretamente, essa expressão que você utiliza está errada. Então, a gramática prescritiva, ela estabelece esses dois moldes, ou está certo ou está errado. Ela não se preocupa com as convenções sociais, ela não se preocupa ao contexto, ela se preocupa com o quê? Com a norma padrão, com regras. Sabe um sistema militar? Sabe os colégios militares? Que você precisa ali seguir aquelas ordens, você precisa estar no padrão, com seu cabelo alinhado, com o uniforme adequado, você segue um processo de regras. Da mesma forma, é a gramática prescritiva. Ela é orientada a partir da língua padrão. Quando nós pensamos em padrão, pensamos em o quê? Sistema. Então vamos lá, um exemplo básico. Exemplo, não se começa a frase com pronome oblíquo. Quando nós pensamos na estrutura sintática, não é correto começar a frase com pronome oblíquo, certo? Na gramática prescritiva, isso não é possível acontecer. E vamos seguir para mais um exemplo.
A gramática prescritiva, ela é baseada o quê? Nessa norma culta, vai valorizar a escrita formal, influenciada por padrões tradicionais e é comum no ensino escolar e em concursos públicos. Sabe quando você está escrevendo uma redação? Uma redação é o quê? Um texto dissertativo, argumentativo. Tem toda uma estrutura. Na redação, você tem 5 competências, se nós pensarmos na redação do nosso famoso Enem. Lá tem 5 competências que falam sobre a língua padrão. Você precisa seguir a norma da língua padrão da língua portuguesa. Então, nesse sentido, você precisa falar e escrever de uma forma que seja compreensível e que siga as regras. Quando você está apresentando um seminário, você também precisa falar de forma adequada. Se você está lá resolvendo a sua prova, tem aquela questãozinha dissertativa que vocês chamam de questão de escrever, você não vai começar a escrever lá do jeito que você fala no dia a dia. Você não vai dizer eu acho, tipo assim. Por quê? Isso são convenções sociais, comunicativas do dia a dia. A gramática prescritiva, ela quer que você siga um padrão, as regras. Por isso que existem várias gramáticas da língua portuguesa que vai falar sobre isso. E normalmente aqueles livros bem extensos quando nós falamos de gramática. Sabe o exemplo do dicionário? O dicionário também são aqueles livrinhos que vêm com o significado das palavras e ali vai ter a sua norma padrão. Por exemplo, tem palavras que não existem lá no dicionário, porque são frutos de uma convenção social. Então, lá no dicionário não é presente. Então, quando nós pensarmos em padrão, sistema, são as gramáticas prescritivas. E agora vamos para mais um exemplo. Não se deve usar para mim fazer. Por isso que tem toda aquela discussão que você se pergunta, eu falo eu ou mim? Coloquei até uma imagenzinha para vocês observarem, né? Nesse quesito de interrogação. O correto é para eu fazer ou para mim fazer? Por quê? O que é correto? O que é que a gramática fala? A gramática prescritiva segue regras formais da língua. E segundo essa regra, a palavra mim não pode ser sujeito de um verbo. Então, o correto seria usar eu antes de verbos infinitivo. O que seria o verbo infinitivo? Fazer, comprar, sair. É errado na norma padrão. Para mim fazer o trabalho, preciso de tempo. Essa frase ela não está correta. Quando nós falamos do quê? Norma padrão. O correto seria o quê? Para eu fazer o trabalho, preciso de tempo. Aí você deve estar se perguntando, professora, mas ficou confuso, porque eu não sei como funcionam as regras. Exatamente, aqui é apenas um exemplo básico. O que seria correto? O mim, o fazer, o eu. Então, dessa forma, o que nós precisamos? Precisamos estudar o que a regra diz. É por isso que a língua portuguesa ela se torna tão complexa, porque nós temos variáveis regras que precisam ser seguidas. E quando você compreende a regra, nós temos exceções da regra. Então, quando você está nesse processo de aprendizado, fica assim confuso, complexo. Você vai aprendendo o quê? Conforme o tempo, conforme você vai estudando, realizando leitura, fazendo atividades, você vai conseguindo aplicar essas regras. Então, quando nós falamos de gramática prescritiva, nesse exemplo aqui, o para mim fazer
é incorreto, certo? Então, esse tipo de gramática impõe como se deve falar ou escrever de acordo com a norma culta da língua. Mas, além disso, nós temos a gramática descritiva. A gramática descritiva, ela vai ser o oposto. Ela não está interessada em estabelecer o que é certo e o que é errado, porque ela se preocupa com as convenções sociais, ou seja, sabe, conforme o tempo vai surgindo gírias, vai surgindo palavras novas, cada um se comunica a partir da sua vivência. Então, a gramática descritiva, ela se preocupa com isso, ela se preocupa com essas relações sociais da língua, se preocupa com a variação linguística que é presente na língua portuguesa. O que é a variação linguística? A palavra variação nós pensamos em o quê? Variedade. Então, as pessoas se comunicam a partir dos seus estudos, que são estudos diferentes, vão se comunicar a partir das suas vivências, vão se comunicar de forma cultural, porque cada região tem os seus sotaques, tem os seus dialetos e tem as suas nomenclaturas, até mesmo típicas, como são o caso das comidas típicas de cada região, as comidas culinárias. Quando a gente fala de culinária, a gente tem uma variação enorme nas palavras e nos seus significados, certo? Então, a gramática descritiva, ela vai observar como a língua é usada de fato. Não julga certo ou errado, apenas analisa o seu uso real. Ou seja, nesse exemplo, para mim fazer, ela considera certo, porque é comum na fala, mesmo fora da norma culta. E aí nós vamos seguir nas suas características. Ela vai ter essa valorização da variação linguística, como eu falei para vocês, leva em conta contexto social, regional, histórico e é importante na linguística e sociolinguística. E vamos seguir ao nosso exemplo. A gramática descritiva, como eu falei para vocês, ela vai se preocupar com o quê? Como nós nos comunicamos com o uso da língua real. Então, é comum a gente utilizar, olha só como eu falei para vocês, ó, é comum a gente utilizar a gente no lugar de nós. E isso é muito recorrente na nossa fala informal. Muita gente fala, a gente vai sair hoje em vez de nós vamos sair hoje. Com certeza, no seu processo comunicativo, você está conversando lá com seu colega, você fala isso. A gente vai em vez de nós vamos. A gramática descritiva, ela entende que isso é um uso real, é um uso em um contexto. Então, ela não se preocupa em dizer que essa expressão, ela está errada. Pelo contrário, se você compreende o que o seu enunciador está falando e você é o receptor, se você compreende essa mensagem, isso é o mais interessante. Aqui, a preocupação não é com regras, mas sim a forma como você se comunica e é compreendido, certo? Então, isso acontece o tempo todo na fala informal em todo o Brasil. E por que isso não é errado? Como eu falei para vocês, a gramática descritiva, ela não julga a forma como as pessoas falam. Então, na língua portuguesa, nós temos vários estudos referentes a isso. Então, vamos compreender as diferenças essenciais entre as duas. A prescritiva impõe regras, é baseada na norma culta, julga certo ou errado. Já a descritiva, ela vai observar o quê? O uso real, baseado na linguagem viva e analisa os contextos. Agora que nós compreendemos, vamos fazer uma revisãozinha básica. A língua, ela é o quê? Ela é viva e diversa. Eu falei para vocês que a língua ela vai se transformando
Com o tempo, a gramática prescritiva e a descritiva, elas são complementares, ou seja, as duas são importantes. Conhecer ambas amplia a compreensão da linguagem, ou seja, por que compreender as gramáticas? Ah, professora, isso não é importante, isso é mais para quem está se comunicando, é mais para a senhora que dá aula de língua portuguesa. Não é interessante que nós, enquanto alunos, estudamos esse tema? Aí é que vocês se enganam, porque nós diariamente estamos usando a língua, seja para escrever ou seja para se comunicar. Você utiliza a língua para fazer uma entrevista de emprego, para apresentar um trabalho, para escrever um texto. Então, a língua é um processo vivo e que merece sim o seu estudo. Não somente os linguísticos, os gramáticas vão estudar sobre esse assunto. Esse é um tema em geral. E agora que nós compreendemos qual a diferença entre gramática prescritiva e descritiva, nós vamos realizar uma atividadezinha bem básica. Então vamos lá. A número 1 pede para que vocês completem essa frase, esse trechinho, com as palavras descritiva ou prescritiva, de acordo com o contexto. Então, vamos lá. A gramática observa e descreve como as pessoas realmente usam a língua no dia a dia. Isso é familiar para vocês? Vamos lá seguir adiante. Sem julgar se está certo ou errado. Nesse sentido, seria a descritiva ou a prescritiva? Pensem aí. Já a gramática, espaçozinho, estabelece regras sobre como se deve falar ou escrever de acordo com a norma culta. O que faz sentido para vocês nessa última frase? Seria a gramática descritiva ou prescritiva? Pensem aí. Então vamos lá. A gramática descritiva, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre o seu uso real, não está preocupada com as regras, é mais algo do dia a dia, ela analisa o contexto. Então, nesse sentido aqui, a gramática seria o quê? A gramática descritiva. Olha só a palavrinha-chave, ó. Observa e descreve. Quando nós pensamos em descreve, estamos pensando em o quê? Descritiva. Então, nessa relação aqui, o que preenche corretamente é a gramática descritiva, que está preocupada com a língua no dia a dia. Já a gramática prescritiva, que o que foi que nos restou, estabelece o quê? Regras. Olha outra palavrinha-chave. Então, temos nosso gabarito. Inicialmente, gramática descritiva e lá no final, gramática prescritiva. Agora vamos à questão 2, completar com certo ou errado, correto ou incorreto, conforme a visão da gramática prescritiva e da gramática descritiva. Então vamos lá. Na frase, os meninos foi na escola, a gramática prescritiva considera essa construção o quê? Será que a gramática prescritiva, ela se preocupa com o certo ou errado, ou ela se preocupa com o uso da língua no dia a dia? Enquanto a gramática descritiva pode considerá-lo o quê? Certo ou errado? E aí, a gramática descritiva, ela tem essa preocupação ou ela somente pensa em regras? Então, vamos lá. Os meninos foi na escola. Se nós estamos falando de gramática prescritiva, nós pensamos em o quê? Regras. Quando nós falamos em gramática descritiva, nós temos a preocupação da língua no dia a dia, certo? Então, aqui, seguindo a gramática prescritiva, ela vai considerar essa construção, os meninos foi na escola. Será que sintaticamente essa frase ela está bem organizada? Não, ela vai considerar o quê?
errada, vai considerar incorreta. Já a gramática descritiva, como ela considera a questão da fala no dia a dia, ela pode considerar essa construção correta, pois reflete a forma como muitas pessoas realmente falam em certas regiões. Então agora vamos observar se nós acertamos o gabarito dessa atividade, compreendendo gramática descritiva e prescritiva. Vamos lá? Olha aí, o nosso gabarito corretinho. Inicialmente, lá na questão 1, faz sentido que a gramática descritiva, ela observa e descreve como as pessoas usam a língua no dia a dia. A prescritiva estabelece regras conforme a norma culta. Já no gabarito da nossa questão 2, os meninos foi na escola, essa frase, o que a gramática prescritiva diz é que ela é incorreta. Porque a gramática prescritiva, ela se preocupa com o quê? Com regras, com a norma culta. Então, sintaticamente, se nós formos organizar essa frase, ela estaria errada. Já a gramática descritiva, ela considera correta, pois reflete a forma como muitas pessoas realmente falam em certas regiões. Então, nesse sentido, aqui estão as nossas referências da nossa aula, direitinho, a aula toda referenciada, preparada para vocês. A intenção aqui era que vocês compreendessem essas duas diferenças e compreendessem como isso acontece na prática. Então, espero que tenham gostado da aula. A intuito de curiosidade, existem outras gramáticas na língua portuguesa que merecem atenção e merecem o estudo. Se ficou com alguma dúvida na atividade, volta aí à atividade, refaz e continua nesse processo de ensino. Conto com vocês na nossa próxima aula e até mais. Tchau, tchau!